Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso Núcleo Espírita Recanto da Esperança. Nós que estamos aqui na nossa reunião pública, todas as terças-feiras, de forma presencial e virtual. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje. E a gente vai partir para a prece inicial. A gente vai ler uma poesia de Alta de Souza que fala em oração. O livro é Alta de Souza, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, e o espírito é Alta de Souza. E diz assim, em oração. E aí a gente já aproveita e já faz a nossa oração, a nossa prece inicial. E aí vamos serenar os nossos corações e diz assim: generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve Jesus amado a nossa prece. Atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do dia eterno. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços, dai-nos bênçãos de seguir-te os passos, para o amor imortal da nova era. Que Jesus nos guarde e nos ilumine, e que proteja o nosso palestrante e nos ajude a entender todos os ensinamentos que serão passados na palestra de hoje, que é com o nosso amigo Francisco Costa, que vai falar sobre a mulher samaritana. Boa noite. Costa, seja bem-vindo, gratidão por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nas três dimensões da vida, três dimensões, a material, a espiritual e a virtual. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Caminho. Estamos reunidos mais uma vez, presencial e também virtualmente e espiritualmente. Gratidão pelo convite, e é sempre uma grande honra poder estar a serviço da causa do Mestre Jesus. E eu queria começar essa noite, antes de tratar do tema A Mulher Samaritana, trazer uma obra de Dolores Duran. E ela diz: se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta meu irmão, faze silêncio esperar que volte a primavera na força da oração. Transforma o teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, e ao sol da confiança enfeita teus caminhos. Olhando ao teu redor,
pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem sofrendo chuva e vento, o trigo dura o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabordou em flor, que imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Há muitos ícones na mensagem luminosa do Cristo. Há vários ícones, alguns que se notabilizaram por um campo, uns pela pregação, como é o caso de Estevão. Há ícones que se notabilizaram pela divulgação, como é o caso de Paulo. Há ícones que se notabilizaram pelo amor, pelo exercício pleno do amor, como Maria de Nazaré. Há ícones que se notabilizaram dentro da mensagem da vivência do Cristo pela capacidade de negar-se a si próprio para renascer numa outra perspectiva, como Maria de Magdala. E aí, quando vamos observando estes ícones, vamos observando que o papel da mulher é de uma expressão fundamental na mensagem de amor de Jesus. E aqui, lógico, é preciso destacar que o gênero feminino, ele é uma necessidade da nossa condição de espíritos humanos. Porque quando nós, assim como Jesus nos diz, um dia todos vós sereis anjos, né? Não nos preocuparemos mais se somos do gênero masculino ou feminino, isso não tem a menor importância. Mas na nossa condição, essa figura feminina, ela é extremamente importante. Enquanto o homem tem o furor da ação mais intempestiva, mais dura, mais crua, mais direta, mais imediatista, a mulher traz a perspectiva da serenidade, da tranquilidade, do apaziguamento. E é nessa perspectiva do apaziguamento que a gente começa a pensar naquele povo, naqueles dois povos que viviam naquela região, né? Os judeus ocupando a Judéia, obviamente, e os samaritanos ocupando a Samaria. E havia naquele povo, naqueles povos, melhor dizendo, um ranço. E aí eu aproveitar que Rita Cora está conosco, direto do Rio de Janeiro. Ranço, Rita, é pinimba. É aquele, né? Nada diferente, por exemplo, do que hoje nós vemos e já existe há muitos e muitos anos entre palestinos e israelenses, né? Há todo um contexto histórico, geográfico, político, social, cultural para a construção dessa disputa, dessa guerra de dois povos, judeus e samaritanos. E eram pessoas que não conviviam, não conseguiam conviver. Eu lembro, por exemplo, de um período, e graças a Deus isso acabou, entre as duas Irlandas, uma de orientação católica, outra de orientação protestante, e se matava em nome de Deus, também na Samaria e na Judéia, também
ocorriam mortes em nome de Deus. Também ocorriam. E ocorre que certa tarde, estando Jesus no seu trabalho de pregar e de levar a mensagem, ele chega a um poço que existia naquela região, chamado Poço de Jacó. E por que Poço de Jacó? Segundo os relatos, aquele poço teria sido construído por Jacó para o seu filho José. Mas chegando Jesus, cansado, obviamente, pensemos que a gente agora está tendo um friozinho, eu diria como Pedro Hugo, quase nórdico. Estamos vivendo aqui um clima em Natal quase nórdico. Mas quando a gente chega ali para setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, aí a gente bate aqui os 35, 36, e aí a coisa está complicada. É esse clima daquela região ali. É uma região extremamente quente. E Jesus se aproxima daquele posto, com certeza sedento, biologicamente falando, cansado, suado, e há uma mulher, apenas uma mulher, que está naquele poço para coletar água. E aí, João é o único discípulo que acompanha Jesus nessa oportunidade. Tanto que os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e os evangelhos não canônicos não relatam esse fato. Apenas João presencia e traz esse relato. E diz ele: chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada de Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, em cerca da hora sexta, ou seja, por volta da finalzinho da tarde. E veio uma mulher da Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus, com esse simples pedir de água para beber a samaritana, demonstra o quanto nós ainda criamos barreiras entre irmãos. Barreiras geográficas, barreiras culturais, barreiras financeiras, barreiras religiosas. Eu assisti essa semana o que eu chamo de uma aberração, um terreiro de candomblé, aí no Rio de Janeiro, Rita, lá na cidade do Rio, que foi invadido por um grupo de pessoas e destruíram literalmente aquele espaço religioso, num processo de intolerância religiosa absurda. E a senhora que deixa eu lembrar o nome que se dá, acho que é Ialorixá o nome que se dá, da pessoa que é a sacerdotisa do espaço. Me parece que o termo é esse, por favor, me perdoe se eu não estiver correto no termo. Parece que é Ialorixá. Babalorixá seria no caso do homem. E aquela senhora, dando a entrevista, dizia: olha, o que nós praticamos aqui nada mais é do que a caridade a quem precisa. Hoje, muitas famílias ficarão com fome, muitas crianças irão dormir sem ter o que comer, porque nós não temos como preparar. Ou seja, quando Jesus pede àquela mulher: dá-me de beber, àquela mulher samaritana, aquela mulher é um ícone de amostragem dessa separação. Ela representa naquele momento a separação que todos nós, ao longo do tempo, vamos fazendo. Vamos nos separando em caixinhas de religião, de financeiro, de social, de cor da pele e por aí afora. Certamente, aquela mulher, vindo de um povo que era inimigo dos judeus, e sendo Jesus um judeu, não nos esqueçamos disso, ela se espanta, ela se estranha. Como é que pode? Ela vai dizer: como é que pode, você é judeu e vem pedir água a mim que sou samaritana?
é um estranhamento para ela, porque Jesus traça uma ponte de aproximação, enquanto que aquela mulher, a sua primeira reação é de rechaça, dado todo o contexto de degladiação, de embate, de combate que existe entre aqueles povos, né? E aquela samaritana, além de estranhar o fato de Jesus lhe pedir água, inicialmente estranha o fato de ele falar com ela, porque ao judeu era descabido que um homem judeu falasse com uma mulher samaritana. Para vocês verem o tamanho sei lá, eu não consigo achar um termo que seja adequado, mas assim, do desconhecimento, da vivência de amor. Então era um absurdo que um homem se dirigisse a uma mulher samaritana, né? Na crença da época, me parece que ele se tornaria impuro, estaria atentando contra os princípios e valores do seu povo. No simples pedir de água que Jesus o faz, ele começa a derrubar essas barreiras, mostrando que as barreiras geográficas, culturais, sociais, filosóficas, e sejam elas quais forem, que a gente erga hoje, e erguemos enquanto humanidade até hoje, e essa é uma grande verdade, podem ser derrubadas por um único gesto, o gesto de amor. Por uma única atitude, a atitude do querer trazer para junto, né? E aí, a mulher samaritana, né, depois de fazer a pergunta, como é que você, sendo judeu, vem falar comigo? E aí vai perceber o quanto aquela mulher se coloca numa posição de inferioridade, né? É na cultura, principalmente no Oriente Médio, que a mulher é de menor importância. Infelizmente, isso ainda acontece hoje. A mulher é de menor importância. O homem é que é o provedor, é que é a cabeça, é o que pensa. Algumas perspectivas religiosas ainda trazem para o dia a dia essa ideia de que o homem é a base, é que é o centro, e que a todos a ele devem obediência. E a mulher mais ainda, né? Então aquela mulher se sente assim menor, mas ao mesmo tempo em que ela se sente menor, creio eu, em algum momento ela vai sentir um aceno, um fulgor de que, olha, alguém me enxergou. E quantas vezes nós temos visto mulheres sendo invisibilizadas nas suas capacidades. Aqui no Brasil nós ainda temos a mulher ganhando cerca de 25% menos do que o homem para exercer o mesmo trabalho, a mesma função. Isso de um modo, né, geral, né? Você tem categorias onde há equilíbrio, mas a grande maioria das mulheres ainda ganham menos do que o homem para exercer a mesma função. E aí, Jesus vai lhe dizer: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. De que água viva? Aquela mulher deve ter imaginado que história é essa de água viva. Não dava nem para ela pensar, por exemplo, na água viva, aquele serzinho lá marítimo, porque na região lá não tem mar, né? Não dá nem para pensar na caravela, né? Que está na época de aparecer agora, viu? Então quem vai para a praia, cuidado, está na época. Então, que água viva é essa que Jesus lhes diz: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe pede de beber, né?
você lhe pediria e este te daria água viva. E que água viva é essa que transforma, que transporta essa mulher para um outro patamar, para uma outra condição, a mulher samaritana, né? E aí ele reencontra, percebe nesse encontro a vitória do Evangelho de amor em cima das obscuridades teosóficas que ainda existem lá naquela época e também hoje. Ainda se converte o amor no amor do interesse, distanciado do amor que Jesus nos apresenta. E que Jesus apresenta àquela mulher samaritana ao apresentar a água viva, que transforma, que serena a sede, não mais a sede do corpo, mas a sede do Espírito. E quantas sedes todos nós temos, e quantas mulheres apresentaram suas sedes, e que muitas vezes foram lançadas ao esquecimento. Pensemos em Joana d'Arc. Qual a sede de Joana d'Arc? A sede do amor, da justiça, né? Pensemos em Joana de Ângeles, pensemos em Madre Teresa de Calcutá, pensemos em Irmã Dulce e em tantas outras anônimas que tiveram sede de espalhar esse amor e de viver esse amor e que foram sucumbidas tolhidas na sua vontade, no seu desejo, seja por uma questão cultural, seja por uma questão de dominação, seja por qualquer questão, e as mulheres estão sendo invisibilizadas, assim como aquela mulher também o era. Naquele momento, Jesus está abrindo uma oportunidade megamente especial para a humanidade, né? Quando traz, naquele diálogo com aquela mulher, uma renovação de conceitos. Não é apenas uma renovação de um posicionamento, mas de conceitos. Porque posicionamentos nós temos os mais diversos possíveis, conceitos também. Ocorre que posicionamentos a gente pode ir e voltar, mas quando mudamos o conceito, nós compreendemos a essência dos atos, e ao compreender tal essência, a gente não retorna, não retroage, caminha para a frente. E naquele momento, Jesus traz para aquela mulher, e pelo registro de João, traz para todos nós essa oportunidade de rever nossos conceitos. O conceito de que a mulher é de menor importância, o conceito de que a mulher tem que ser submissa ao homem, de que deve obediência cega ao homem, e nos traz um outro conceito ainda maior, que é o conceito da igualdade, do diálogo, da fraternidade, do congraçamento um com o outro. Ou seja, nós caminhamos lado a lado juntos na mesma direção. Não sou mais eu que te puxo ou você que me empurra. Caminhamos juntos no mesmo propósito. E quando assumimos esse conceito, e a mulher samaritana nos serve de ícone para compreender tal conceito, de que não há um maior que outro, mas um que se une ao outro para ser um. E isso inclusive está posto, né? Quem passou pelo casamento católico aqui sabe que o padre disse lá, né, que una-se e sejam um. É isso? Que é um conceito que está a partir daí, né? É interessante observar também que há um detalhe a ser considerado, né, nesse diálogo, que é quando Jesus vai dizer para a mulher samaritana: vai e chama o teu marido. E aí ela, com certeza muito envergonhada, de cabeça baixa, né, olhos
decaídos, vai dizer: eu não tenho marido. Né? E aí Jesus vai me dizer: bem disseste, tiveste 5 e o que tens hoje não é teu. E aí, o que nós vamos compreender dessa perspectiva? A gente vai continuar falando do papel da mulher, iconizado pela mulher samaritana. Né? Ora, por que aquela mulher estava ali sozinha naquele poço no final da tarde? Há uma razão, não é à toa. Né? Ela vai ali escondida porque ela não é digna de estar com as outras mulheres, mesmo samaritanas. Né? Mas de onde vem essa indignidade? Do seu proceder, do seu viver, das escolhas que fez, né? Ou daquelas que foi obrigada a fazer. Quem somos nós para julgar? Essa mulher poderia e certamente era considerada uma mulher impura. A mulher tinha tido 5 maridos e o que hoje convivia não era seu. Então ela seria uma concubina. Né? Então essa era uma mulher, digamos assim, lançada à prostituição, talvez, ou numa relação sem qualquer compromisso. Né? E aí, isso coloca aquela mulher numa condição ainda mais baixa, ainda mais de decréscimo, ainda de maior invisibilidade. E eu fico imaginando, sabe, e pensando, quantos homens hoje ainda se valem das mulheres que são profissionais do sexo. Às escondidas, mas ao público alardeiam o desfazimento daquelas mulheres, e falam mal, e injuriam, e fazem uma série de coisas. Ainda hoje isso acontece. Também lá na Samaria isso acontecia, na Judeia idem. E nesse contexto vamos observando que moralmente o quanto ainda precisamos, enquanto sociedade, evoluir. O quanto ainda precisamos, enquanto sociedade, assumirmos as nossas escolhas, os nossos atos, e que muitas vezes nós jogamos aqueles determinados pequenos atos. É pequeno, isso é bobagem, mas eu não sou capaz de confessá-lo publicamente. Ao contrário, para esconder o meu erro, eu publicamente deprecio, no caso das profissionais do sexo, aquela que no momento me serviu para os meus prazeres carnais. Né? Estou aqui dizendo que eu concordo com a prostituição? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é preciso avaliar com as lentes do amor que Jesus nos ensinou a usar. As profissionais do sexo, ao favelado, ao mendigo, ao toxicômano, sabe? Avaliar com as lentes do amor. E nem queria avaliar, mas olhar com as lentes do amor. Porque todos nós, independente da condição que hoje estamos, certamente nós já passamos por situações iguais ou muito piores. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Nós que estamos aqui e aí também na internet, né? Nós fizemos, graças a Deus, um upgrade na nossa posição. Se intelectual um bom bocado, moral um pouquinho, mas pelo menos já foi algum passo, né? Porque hoje nós já conseguimos não mais julgar, mas conseguimos olhar o outro e lançar-lhe um pensamento de amor. E Jesus vai para aquela mulher samaritana lhe dizer algo que é muito interessante, e na sua sabedoria, né, Jesus identifica aquela mulher que ela estava pronta, apta a absorver novos conceitos, ou seja, ela estava propensa, porque quando Jesus
lhe promete a água viva, lhe afirma da possibilidade da água viva, da água que dela não ter mais ter sede, a gente pode pensar em duas perspectivas. A primeira delas é que ela talvez tivesse imaginado apenas a sede biológica, a sede do corpo, né? E aí, quem é que não quer passar a vida inteira sem ter sede, sem ter que tomar água, né? Para muita gente, tomar água é um negócio bem complicado. Eu conheço gente que aí depois o rim começa a dar problema, né? Aí começam lá as pedrinhas, né? E depois começam as paralisias, e depois lá vem aí a hemodiálise, depois transplante. Quem consegue, quem não consegue, antecipa o seu desencarne, né? Então, bebam água, por favor. Então, de uma perspectiva, essa mulher pode pensar o seguinte: eu não vou me ter sede nunca mais, que coisa boa, eu quero dessa água viva. Mas há uma outra maneira de pensar nessa perspectiva. É quando ela diz que deseja essa água, eu desejo mudar de vida. Porque ela reconhece, quando Jesus lhe diz que ela teve 5 maridos e o que hoje tem não é seu, ela o chama de verdadeiramente tu és um profeta, né? Porque dizes coisas que sem me conhecer você sabe, né? E aí vamos observar que Jesus percebe que esta mulher, além de precisar desses novos conceitos que transformam, ela está apta a receber esses conceitos e absorvê-los na sua própria no seu redimensionamento moral. Jesus diz o seguinte: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas antes disso, antes disso é quando ela diz que Jesus é um profeta, né? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. São palavras de João relatadas lá no capítulo 4. É um novo conceito de adoração a Deus. Porque, se nós vamos tomar aqui o judaísmo como exemplo, o judaísmo, a Torá se funda nas leis mosaicas. Tá? E nessas leis mosaicas, nós vamos observar que Deus precisa de representantes. Deus tem necessidade de um intermediário para se comunicar com o seu povo. E aí a gente entraria aqui por uma questão filosófica e iríamos bastante tempo, mas não é o nosso caso, né? Para compreender, mas por que isso? O que leva as pessoas a pensarem assim, né? Vamos deixar no patamar da infantilidade espiritual, né? Então, o conhecimento desse Deus era e é muito mais material do que o Deus Espírito. Quando nós percebemos que nessa perspectiva da Torá, do judaísmo, Deus carece de intermediários, a gente vê a necessidade das suntuosidades para agradar a Deus, porque Deus se agrada daquilo que é visível aos olhos, né? De acordo com essa linha de pensamento, né? É tanto que, vou pegar aqui sem qualquer demérito, sem qualquer tipo de ataque, não é esse o nosso propósito, mas para dizer que hoje o catolicismo que nós conhecemos, né, muito deve a Tiago, né, ao apóstolo Tiago.
Porque Tiago vem de uma casta judaica muito arraigada na filosofia de Saulo de Tarso, de Gamaliel e de tantos outros do Sinédrio. E, com o passar do tempo, Tiago absorve os conhecimentos que Jesus traz, absorve a mensagem de Jesus, mas começa a inserir elementos do judaísmo, né? E aí nós temos hoje a questão da vestimenta, né, da necessidade de elementos de adoração e tal, né? Então tudo isso, para vocês terem uma ideia, um dos célebres embates que nós temos em Paulo e Estevão, na obra Paulo e Estevão, é entre Tiago e Paulo, porque Tiago defende a circuncisão, que é algo da cultura judaica. E Paulo vai dizer, não, Deus não precisa disso. Em momento algum Jesus falou assim, não, mas porque Jesus foi circuncidado. Sim, Jesus foi circuncidado logo ao nascer, quando não tinha decisão sobre si próprio. Tem uma coisa que a gente faz, por exemplo, com as nossas crianças, leva lá na igreja e batiza, coisa e tal. Mesma coisa, ele não tem... aí depois ele caminha para outra direção, coisa e tal, e aí de que valeu aquele batismo? Né? E aí, meus amigos, quando Jesus traz essa condição de revelar esse Deus, que não mais é um Deus de materialidade, mas é um Deus em espírito e em verdade, aquela mulher samaritana começa a enxergar o mundo com outros olhos, numa outra perspectiva, num outro patamar. E aí a mulher vai replicar dizendo que eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. E aí Jesus vai dizer, eu sou, eu que falo contigo. Sabe aquele instante em que Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, tem aquele encontro com Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela mulher, a mulher da Samaritana, naquele momento tem esse encontro de autodescoberta. Não é com a figura biológica, o corpo do Cristo, mas é com a essência de Jesus, né? Então aquela mulher passa a ter essa percepção de que aquele homem que ali se apresenta, inicialmente lhe pedindo água, pode lhe oferecer uma água da qual aquele poço nunca será capaz de lhe dar. Que a sua gente, que o seu povo, que lhe martiriza, que lhe coloca a condição de menor, jamais compreenderia aquele instante de felicidade de descoberta de uma nova perspectiva existencial. Quando Jesus se apresenta, eu sou, ele está dizendo para ela, eis o Messias prometido. E é uma das pouquíssimas vezes que Jesus se apresenta como tal. Acho que mais uma ou duas vezes, né? Uma lá com Pilatos, e eu acho que mais duas, são 3 vezes só que Jesus diz que, e em João 14, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ou seja, Jesus não tinha preocupação de sair alardeando para o mundo, eu sou o Messias e coisa e tal, não. É o seu exemplo de amor que resgata aquela mulher samaritana, e que permanece resgatando todas as mulheres samaritanas ainda hoje na nossa sociedade. É através dessa mensagem que a doutrina espírita nos traz, de renovação espiritual, de assunção das próprias responsabilidades, que Jesus vai nos trazendo para a perspectiva do resgate do vaso velho para o vaso novo, que Paulo me chama tanta atenção, né? Para que não sejamos mais os sepulcros caiados, que Paulo também fala, né? Porque a partir do momento em que conhecemos e nos encontramos com essa essência de amor de Jesus, nós nos encontramos com um eu
renovado, com um eu transformado, com um eu que não mais é aquele preocupado com a materialização, mas preocupado com como posso ser melhor. Tanto que Kardec vai, durante a codificação, vai perguntar aos espíritos na questão 625, se a gente tem algum modelo, algum parâmetro, alguma coisa no qual a gente pudesse se espelhar para ser espíritos menores. E a espiritualidade vai nos dar a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Só que essa única resposta daria um seminário de alguns anos, ininterruptos. É bem verdade, né? Então, aquela mulher da Samaria, a samaritana, ao se descobrir uma nova mulher, ao ter aquele encontro e beber da água viva do amor e do conhecimento de si própria, ela vai, larga o cântaro e vai à cidade e diz aos homens da cidade: vinde, vede um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com eles. E aqui nós vamos identificar nessa passagem do Evangelho de João que a mulher não mais é apenas aquela, não é aquela que recebe a transformação, recebe a possibilidade de transformação, mas ela partilha essa possibilidade com a sua própria comunidade. Ela leva para a sua cidade de Sicar, né, essa nova mensagem. Vamos conhecer, esse cara é diferente, esse cara traz uma mensagem diferente, esse homem tem algo que é especial, né? E ao trazer essa perspectiva, ela passa a ser também uma difundidora da mensagem de Jesus. E é nesse difundir que quantas vezes nós temos valorizado as mulheres que hoje, apesar de tudo, ainda se devotam a difundir o amor. E aqui eu destaco, né, 4 pelo menos, e vou me referir a 5. Eu destaco uma Denise, uma Gorete, uma Marilde e uma Dione. Destaco uma Rita Core, que são mulheres que tomam, não vou citar ela pelo seu nome, Júlia, a Júlia, né? E são mulheres que fizeram do seu existir presente o disseminar o amor que compreenderam a partir do encontro com Jesus, que se deu das mais diversas formas, né? Alguns encontraram esse Jesus, o Jesus dessacralizado, né? Tirado do sacrário, o Jesus tirado do altar, o Jesus tirado da cruz e transformado em vivência de amor. E aí, quando nós compreendemos isso, assim como a mulher samaritana também o compreendeu, né, o que fazemos nós? Partilhamos esse amor, partilhamos essa mensagem que é consoladora, acolhedora, esclarecedora e transformadora de conceitos, porque a partir de Jesus a gente passa a ter um novo conceito, que é o conceito de que Deus não vai fazer por mim aquilo que é da minha responsabilidade. Deus me dá todas as ferramentas para que eu possa ser melhor. E aquela mulher samaritana percebeu isso, compreendeu de que ela por si só mudaria a sua vida e que Deus lhe daria as condições, a partir daquele encontro e daquela mensagem da água viva que renova o seu coração, né? Ela percebe que essa transformação vai se operando, e todas essas 5 mulheres aqui, mais a Rita que eu citei, também fazem o disseminar dessa mensagem, um distanciamento do orgulho daqueles que ainda não conhecem o verdadeiro Cristo, que não está preso na cruz, ou que eu devo venerar um momento estanque de sofrimento, de
de dor física, né, em detrimento de uma mensagem que me transforma, que me renova, que me traz para o patamar de que aquela mulher samaritana descobriu naquele poço de Sicar. E aí, já nos aproximando do final, meus queridos irmãos, o mestre percebe que em cada um de nós há uma semente. A semente que foi plantada naquela mulher samaritana também foi plantada em vocês 5. Também foi plantada naquelas outras que nós citamos, Teresa de Calcutá e tantas outras, né? Tantas outras, Veneranda. E eu gosto muito de citar Veneranda porque a mulher que é capaz, que já alcançou o patamar de reencarnar para receber o seu algoz como filho, e mais ainda, receber as 2 mulheres com quem aquele algoz lhe algozizava. Eu estou falando da mãe de André Luiz, do pai e das 2 amigas lá da Casa da Luz Vermelha, né? Essa mulher que retorna para o campo da materialidade numa missão de receber esses 3 espíritos numa proposta de encontro com Cristo, de encontro com essa água viva que nós deveremos beber todos os dias. E esta água viva nós bebemos quando nós nos fazemos servidores uns dos outros. Quando nós nos aproximamos da perspectiva de trazer, não mais para o meu núcleo privado, mas trazer para a minha comunidade um novo olhar para o outro. O olhar de quem, junto ao poço de Sicar, olha para alguém que teoricamente seria um grande inimigo e lhe diz: vem que eu te mostro o caminho a seguir. E cada um de nós podemos ser este exemplo e este exemplificador. A doutrina espírita nos traz todos os elementos que nos possibilitam chegar até o nosso irmão e dizer-lhe: vem e conhece uma nova perspectiva do existir e transforma-te, porque não há felicidade se não houver o amar servindo e o servir amando. Cada dia é dia de servir com amor e de amar com muito serviço ao próximo. Muita paz, muita gratidão pela oportunidade de serviço e que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre. Gratidão, amigo Costa, pelos ensinamentos da nossa noite. E gostaríamos de lhe convidar para fazer a prece final. Vamos fazer então a prece final musicada? Vamos. E aí, lógico, falando de mulheres ícones, a gente traz a nossa queridíssima irmã Tânia Soares, nossa cantora aqui de Natal, cantora e defensora ardorosa do movimento espírita, trabalhadora, incansável. E aí, meus irmãos, eu peço a todos então que possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Pai, à espiritualidade superior, num gesto de gratidão, para que possamos apresentar a nossa verdadeira gratidão pela mensagem que nos consola, que nos transforma, que nos fortalece para seguir amando e servindo todos os dias. Que possamos, Senhor, sermos reconhecedores das imensas e incansáveis possibilidades de estarmos caminhando na Tua seara amorosamente. Reconhecendo nas mulheres do Evangelho pessoas dedicadas e abnegadas a transcender a própria matéria
para acharmos no oceano do amor que nos une, que nos congrega em torno de uma proposta: evolução, de chegarmos à condição de compreendermos a intimidade de Deus, causa primária de todas as coisas. E o nosso passo a passo passa necessariamente pelo amar que Jesus nos ensinou. Então, a nossa prece. Pai nosso, que nos alivia, que nos purifica e protege do mal, em tua bondade divina, que nos ilumina com amor fraternal. Ó Pai, de amor e de luz, que a todos conduz para a evolução, ensina somente a bondade e que na caridade se pratica o perdão. Agradecemos por tua proteção, porque na tentação não nos deixa cair. E a quem nos ofende, possamos perdoar e assim continuar, sempre a evoluir nos ensinamentos do Cristo Senhor, que a lei do amor devemos propagar, que a tua vontade possamos fazer, sempre a obedecer, vigiar e orar. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta nossa prece através de Jesus. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta nossa prece através de Jesus. Vamos agradecer que não venha a faltar para nossos irmãos e os erros dos outros não devemos julgar, na humildade aceitar com resignação, sempre semeando a paz e o perdão, bondade e caridade para com nosso irmão, e a luz divina possamos trazer, bondade e esperança ao nosso coração. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta nossa prece através de Jesus. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta nossa prece através de Jesus. Obrigada, Costa, por mais uma noite de ensinamento.